Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiano. Então, nessa aula de hoje, eu quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem que fala o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos fazer as correções das atividades, ok? Então vamos lá. Na aula anterior nós falamos sobre a África e diversidade de povos e reinos, porque surgiram muitas culturas diferentes no continente africano ao longo do tempo. Uma das principais características desse continente é a diversidade cultural de seus povos. Atualmente, o continente africano é dividido em 54 países, porém, no passado, a África era dividida em centenas de culturas diferentes, né? Isso ocorreu por conta da imposição de fronteiras, né, pelos colonizadores europeus no século XIX. Dois reinos importantes da África Antiga foram o reino de Kush e o reino de Axum, né? E eles se desenvolveram próximo ao Egito e estabeleceram relações pacíficas e militares com esses povos. Kush chegou a dominar o Egito entre os séculos 8 a.C. e 525 a.C. Posteriormente, no século 4 a.C., o território de Kush foi conquistado pelo reino de Axum, né? Esse domínio só chegou ao fim no século 8 depois de Cristo, né? Quando a região foi conquistada por povos árabes, né? Assim, ainda existiam muitos monumentos de Axum na África. Na sociedade cuxita, né, as mulheres tinham um papel de destaque, né? O exemplo disso era as candêncies, né? Era as mães ou esposas, né, dos reis que tinham o papel de ajudar na escolha e na tomada de decisões dos governantes. Outro reino importante também foi Cartago, né, que se desenvolveu na antiguidade, né? Esse reino controlou importantes rotas comerciais no Mediterrâneo até 264 a.C. Os reinos de Gana e Mali. Então, pessoal, o reino de Gana, né, era conhecido na história como o Reino do Ouro, né? Desenvolveu-se no oeste da África a partir do século IV depois de Cristo, né, na região que hoje é a atual Mauritânia, né? Já o reino de Mali formou um grande império islâmico que foi responsável pela conquista dos antigos territórios ocupados por Gana. Então, as sociedades africanas, né, criaram diversas religiões, né? Isso significa que eles cultuavam aspectos variados da natureza. Muitas sociedades africanas antigas preservavam suas tradições de forma oral, né? Por isso, as pessoas responsáveis pela narração da história eram muito importantes. Essas pessoas eram chamadas de griots, né? Que eram músicos, né, ambulantes, que contavam histórias e costumes importantes, né, por onde passava. As sociedades africanas da antiguidade criaram importantes manifestações culturais, né, que continua presente em muitos países, né, desse continente. Além disso, as crenças e costumes africanos estão presentes, né, até aqui no Brasil. Por isso, estudar a história da África é também uma forma de entender a nossa história. Então vamos lá. Então vamos fazer as correções das atividades. Vamos iniciar com a atividade da página 82, que é trabalhando com documentos, né? Questão 1. De acordo com o texto, qual foi o modo de organização das sociedades africanas durante muito tempo? A resposta as sociedades eram nômades, né? E costumavam adaptar os sistemas agrícolas ao meio. O pensamento social era centrado na fertilidade e na defesa dos seres humanos diante da natureza. Questão 2. Esse modo de organização social originou uma forma de organização política. Qual?
O poder dos reinos e impérios africanos esteve atrelado ao controle da população e dos rebanhos, que é a produção agrícola, e não ao controle e delimitação de território. Questão 3. De acordo com o texto, o que você estudou neste capítulo, quais as contribuições do continente africano para as sociedades? Foi o quê? O surgimento do Homo sapiens, as contribuições culturais do Egito e os legados culturais das sociedades. Atividade da página 85. Então, questão 1. A respeito da formação do reino de Kush, complete o quadro. A região de origem foi o que? O nordeste da África, na região da Núbia, atual Sudão. Expansão, ou seja, os locais que conquistou. A partir do declínio da civilização egípcia, envolvida em disputas e conflitos, o reino de Kush dominou Tebas e impôs o governo dos chamados faraós negros. Motivos do declínio: por meio de diversos ataques de povos vizinhos, até ser conquistado no século IV a.C., pelo reino de Axum. Questão 2. Explique quais são os elementos de culto das religiões tradicionais africanas. As religiões tradicionais africanas costumam cultuar os animais e os elementos da natureza. Elas cultuam também os seres ancestrais para que proteja suas famílias. Questão 3. Quais eram as diferenças e semelhanças entre os reinos de Gana e o reino de Mali? Então, o reino de Gana surgiu na região da atual Mauritânia, por volta do século IV, como ponto importante na rota comercial transsaariana, e fornecedor de ouro para a Europa, e para as regiões mediterrâneas. Já o reino de Mali destacou-se entre os séculos XII e século XV, na região ocidental da África, e ampliou seus domínios do interior do Saara até a costa atlântica. Também era fornecedor de ouro e produtor de algodão, sal e tecido. Qual a importância dos griots para a sociedade africana? Justifique a resposta. Então, os griots são importantes para a preservação da história e das tradições culturais africanas. Questão 5. Com base no texto de Mia Couto, responda as questões. Letra A. Por que não podemos afirmar que existe apenas uma África? Mia Couto destaca as diferenças das regiões e culturas africanas. Trata-se de um continente diversificado, ocupado e formado por mestiçagem e diferentes civilizações e culturas. Não é possível referir-se ao continente como se constituísse uma cultura uniforme, ou seja, única, simples e exótica, mesmo dentro de cada país, como é o caso de Moçambique, analisado por Mia Couto, as identidades, as cidadanias e as referências culturais são diversas. Ok, pessoal? Qualquer dúvida com relação à atividade ou com relação ao conteúdo, eu vou estar de plantão durante o período da aula, vocês podem me mandar mensagem, ok? Então, até a próxima aula.